Temos connosco agora Pedro Frazão do Chega. Obrigada por estar connosco, Pedro Frazão. Num cenário de eleições antecipadas, que parece ser essa a opção do Presidente da República, mas vamos ter de esperar pelo anúncio oficial, o PSD já disse que não vai juntar-se ao Chega. Isso irá inviabilizar uma maioria de direita? Bom, muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes. Eu penso que, de facto, estamos no tempo do Sr. Presidente da República, estamos sob o soberano consulado do Sr. Presidente da República e todos estamos expectantes sobre o que o Sr. Presidente da República irá dizer hoje ao país. Quanto a haver governo de direita ou não, eu apenas posso falar enquanto Vice-Presidente do Chega e pelo partido e pelos eleitores portugueses que nós representamos. E isso parte da nossa posição, que já foi manifestada publicamente, que é não iremos fazer nenhum acordo de apoio parlamentar com o PSD sem que exista uma entrada no governo. E, portanto, a única forma de existir um governo à direita para o nosso país é que, de facto, nós consigamos estar no governo. Isso é o que indicam as últimas sondagens de há cerca de 2 semanas atrás, que de facto nos dava uma preponderância inquestionável no panorama político à direita em Portugal. Acredito que essas sondagens já não estejam atuais, porque toda esta conturbação política, este pântano político em que nós nos vimos atascados num país que parece que está assaltado pela corrupção e que está a agonizar e que é até capa de jornal em muitos países do mundo. Nós vimos ontem o Le Monde, o Financial Times, o Globo no Brasil, portanto, em todo o mundo se repercutiu este escândalo de corrupção no Primeiro-Ministro de Portugal e na sua entourage mais próxima e, de facto... Ainda não sabemos quais são as suspeitas que recaem sobre o Primeiro-Ministro António Costa, embora saibamos que seja um processo que investiga, entre outros crimes, também corrupção. Mas, Pedro Frazão, estava a falar das sondagens e estávamos aqui a falar sobre essas possíveis alianças ou não entre Chega e PSD, mas esta crise política não vem cair que nem uma luva para o PSD e para Luís Montenegro? A verdade é que não sabemos, de facto, quais é que são todos os apensos do processo e a profundidade e a gravidade do que está, tanto no processo que corre para todos os detidos, como para o processo que corre no Supremo Tribunal de Justiça contra o Sr. Primeiro-Ministro. Mas o que sabemos é que o que está politicamente à nossa análise foi ponderoso o suficiente para provocar a demissão de um Primeiro-Ministro. Isso foi algo inédito, é algo extraordinário em qualquer democracia do mundo, foi totalmente inédito em Portugal. Mas não respondeu à minha pergunta, Pedro Frazão. Perguntava-lhe se o PSD não pode sair beneficiado com esta crise política. Bem, qualquer partido da oposição pode ser beneficiado, digamos assim, do ponto de vista político-partidário, mas o que eu gostava de sublinhar aqui é que, de facto, o país, enquanto nação, não sai minimamente beneficiado. Não sai beneficiado porque estamos absolutamente no meio de uma discussão de um orçamento de Estado que estávamos a tentar melhorar. O Partido Chega apresenta centenas de propostas de alteração ao orçamento de Estado. Estamos num país que vai ser deixado por António Costa sem um aeroporto novo, nem sequer obras do antigo. Continuamos a não ter alta velocidade, continuamos a não ter ferrovia nem como Madrid, nem como Paris, só para dar alguns exemplos. Não temos a terceira travessia do Tejo. Não foi inaugurado o único hospital nestes últimos 8 anos de governação socialista. Não temos habitação. O Sistema Nacional de Saúde está a viver o mês mais caótico de sempre. Pedro Frazão, vamos nos concentrar agora neste momento. Estava a falar do último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República. Acha que Lucília Gago tem explicações a dar? Acho que, desculpe, não compreendi a pergunta. Se tem explicações a dar, a Procuradora-Geral da República? Não penso que a Sra. Procuradora-Geral da República tenha qualquer explicação a dar ao país. A explicação que a Sra. Procuradora-Geral da República pode ter dado terá sido na audiência que manteve com o Sr. Presidente da República e na sequência da qual depois o Sr. Primeiro-Ministro voltou a falar com o nosso Presidente da República e que, consequentemente, apresentou a sua manifestação. Vamos ver, o segredo de justiça existe e nós respeitamos esse sagrado direito constitucional. E, portanto, a justiça ao que é da justiça, à política o que é da política. A justiça não tem que dar neste momento, digamos assim, qualquer explicação e acho até
bastante desrespeitoso para a justiça, todas essas tentativas que estão a colocar de ónus naquilo que é, ou tentar fazer parecer que isto é uma intenção política nestas investigações da justiça. A justiça está a atuar, é assim que queremos que ela funcione. A única coisa que criticamos é que tenha atuado com tanta falta de celeridade, porque, pelo que sabemos, estas escutas e este processo já estão a ser investigados há bastante tempo e já deveriam ter produzido estes efeitos anteriormente e não ter deixado o país atrasar-se ainda mais por este atraso da justiça. Pedro Frazão, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho disse que o Chega foi eleito democraticamente, é um partido como os outros que estão presentes na Assembleia da República, que não corresponde à atual posição do PSD. Seria mais fácil um entendimento entre Chega e PSD se Passos Coelho estivesse na liderança dos sociais-democratas? Bom, isso pelas palavras do Dr. Passos Coelho parece absolutamente líquido. Agora, eu penso também que o Dr. Montenegro, se de facto quiser uma solução à direita para Portugal, não pode ignorar o Chega. Acha que na hora da verdade, quando for preciso, Montenegro vai recuar na posição que já anunciou? Não sei, não vou estar aqui a fazer futurologia, nem sei se será o próprio Dr. Montenegro a concorrer nas próximas eleições. Tudo muda na política, como nós vimos nos últimos 2 dias e, portanto, penso que não vale a pena estar a fazer grande futurologia. O que é um facto é que o Chega conquistou o seu espaço na política portuguesa, somos o 3º maior partido e o que é também facto é que não existirá governo à direita em Portugal sem a consagração do Chega nesse mesmo governo. Pedro Frazão, olhando aqui ainda para este encontro do Conselho de Estado e para o calendário eleitoral, há pouco estávamos a falar também sobre isso, fevereiro é aqui a melhor hipótese, março, o arrastar deste processo pode ser prejudicial para o país? Vamos ver uma coisa, nós temos a consciência, temos a responsabilidade de perceber que o país tem que ter um instrumento orçamental para começar o ano, nomeadamente naquilo que são o aumento dos apoios às pessoas mais desfavorecidas, os mais velhos, as pessoas que ganham o salário mínimo e também naquilo que é a execução do plano de recuperação e resiliência. Portanto, eu penso pessoalmente, e é de facto a posição do nosso partido, de que tem que existir um orçamento para o país. Isso fará com que o Sr. Presidente da República putativamente dissolverá a Assembleia depois da aprovação deste orçamento e, portanto, nos 60 dias subsequentes, calhará em fevereiro ou em meados de março, provavelmente é a realização dessas eleições que são absolutamente fundamentais para o país. E se isso não acontecer, Pedro Frazão, se o Presidente da República não convocar eleições e der posse a um governo do PS liderado por uma figura, como já foi aventado, os nomes de Augusto Santos Silva, António Vitorino? Pelo que nos apercebemos ontem, todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, em audiência com o Sr. Presidente da República, manifestaram a vontade de ir para eleições. Porque, de facto, existe uma necessidade de clarificação do cenário político português e daquilo que os eleitores querem para Portugal. Esta maioria absoluta, neste momento, é totalmente artificial, porque qualquer um de nós que estamos aqui nesta conversa poderá concordar que, de facto, com estes desenvolvimentos da atualidade e com esta demissão da cara desta maioria absoluta, como foi, aliás, dito na sua tomada de posse pelo Sr. Presidente da República, tendo caído a cara da maioria absoluta, essa maioria absoluta deixa de ter saúde para continuar a governar e para continuar a representar os interesses dos portugueses no governo. Mas a decisão é sempre de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, obviamente, nesta altura todos os cenários ainda estão em cima da mesa. E se vier a ser... Exato. Por isso é que eu disse há pouco que estamos sobre o soberano consulado do Sr. Presidente da República. E por isso é que vamos aqui também analisando estes cenários, Pedro Frazão. Mas perguntava-lhe só, na sequência aqui da pergunta do Bruno Vieira Amaral,
tendo em conta que, no caso de haver nomeação de um governo socialista, tendo em conta que existe esta maioria absoluta, e se a escolha recaísse sobre Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, pergunto-lhe, tendo em conta que é a segunda figura do Estado e que é um nome de peso no Partido Socialista e dos ministros com mais tempo em funções em governos do PS, se poderia ser uma boa escolha e tendo em conta todo este contexto também. Bom, essa pressão que o Partido Socialista está a tentar fazer para evitar um cenário eleitoral, a meu ver, é totalmente absurda. E, tal como é absurda essa solução de ir buscar alguém como um primeiro-ministro substituto de António Costa, seja o Dr. Santos Silva, seja o Dr. Mário Centeno, é uma solução que, a nosso ver, e por aquilo que já ouvi de alguns constitucionalistas, é uma solução ilegal e inconstitucional. Portanto, e eu penso que o Sr. Presidente da República, como um ótimo constitucionalista e professor na área que é, nunca embarcaria nessa solução. Portanto, eu estou convicto que iremos para eleições. Penso que esse é o cenário que respeita a Constituição, respeita a democracia e respeita à vontade dos portugueses, que a devem expressar num ato eleitoral livre e democrático para sabermos quem é que está neste momento, ou quem é que estará legitimamente mandatado para ficar à frente dos destinos de Portugal. Mas Augusto Santos Silva não teria essa legitimidade política? A nosso ver, não teria essa legitimidade política, não, nem o Dr. Augusto Santos Silva, nem qualquer outra figura, nem outro membro do governo, como o Dr. Medina, ou a Ana Catarina Mendes, ou Eduardo Cordeiro, ou qualquer outro membro do governo, exatamente por aquilo que foi dito na tomada de posse do Dr. António Costa pelo próprio Presidente da República, que deixou muito explícito que esta maioria absoluta tem uma cara, que essa cara é a cara de António Costa e que com a saída da cara da maioria absoluta, a maioria absoluta deixaria de fazer sentido. E, portanto, o Sr. Presidente da República lembrar-se-á muito bem, melhor que nós até, provavelmente, das palavras que proferiu, do sentido que as proferiu e com a intencionalidade que estaria por trás daquilo que disse nessa tomada de posse e, portanto, o Sr. Presidente da República, como normalmente e tem sido sempre uma pessoa bastante coerente com as suas palavras, manterá aquilo que disse nessa tomada de posse. Para o Chega, esta crise política e a forma vertiginosa como António Costa depois acabou por se demitir serão ou traduzir-se-ão na morte política do líder do PS e primeiro-ministro? Não sei se traduzirá na morte política do Primeiro-Ministro, porque não sabemos o desfecho deste processo, não é verdade? Eu penso que, apesar de tudo, nós saudamos a demissão do Sr. Primeiro-Ministro, porque vendo-se neste lamaçal de suspeitas de corrupção e tendo no seu círculo mais próximo visto a detenção do seu próprio chefe de gabinete, que já tinha sido chefe de gabinete do José Sócrates, e tendo visto mais um seu ministro a ser constituído, ou vir a ter visto a ser constituído arguido, penso que a atitude correta foi, de facto, a demissão. Penso também que na própria consciência do Dr. António Costa provavelmente estará algo que lhe fez precipitar essa própria demissão, porque temos visto noutras situações que o Dr. António Costa tem proferido aquela famosa frase de à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, e saudamos o facto de ele não ter preferido essa frase novamente e ter tomado consequências sobre a realidade que estava a acontecer na sua sede do governo. E, portanto, neste momento, aquilo que nos é dado a ver é a situação atual. Para o futuro, se ele terá um futuro político ou não, não sei, da minha parte e da parte do Chega, não terá futuro político absolutamente nenhum, estaremos sempre aqui para relembrar os portugueses daquilo que o seu governo não fez, da sua herança socrática que tem e que, de facto, não ofereceu nada aos portugueses e no futuro não voltará com certeza a oferecer. Portanto, da nossa parte, obviamente não terá, daquilo que nos compete, não terá nenhum futuro político. Agora, infelizmente, na política nós já podemos ver tudo, tanto em Portugal como no estrangeiro. Vimos, por exemplo, Lula da Silva voltar a ser reeleito depois de ser cadastrado, preso, condenado por corrupção, ter visto o seu processo anulado na Secretaria e voltar a ser eleito Presidente da grande República Federativa do Brasil. Portanto,
Infelizmente, neste mundo, tudo é possível. No nosso entender, se as pessoas tivessem consciência e lógica e coerência, não teria futuro e até nem se deveria voltar a recandidatar, a nosso ver. Obrigada, Pedro Frazão, por ter estado nesta emissão especial da Rádio Observador. Pedro Frazão, do Chega, aqui a olhar para os cenários que podem estar em cima da mesa.